Áries, existe algo acontecendo dentro de você agora que não pode ser ignorado. E se você chegou até este vídeo, já sabe exatamente do que estou falando. Os sinais estão por toda parte. Na forma como você acorda. Na inquietação que não deixa você em paz. Na sensação de que uma nova estação está se abrindo na sua vida, como aquele primeiro broto que rompe a terra depois de um inverno longo e silencioso. O que você está prestes a descobrir são 10 sinais claros de que Áries está entrando em uma nova fase de ação. Não uma fase qualquer. Uma fase que muda o rumo. Que redefine prioridades. Que transforma a energia acumulada em movimento real, concreto, impossível de negar. E o mais interessante é que muitos desses sinais já estão presentes na sua vida agora mesmo. Você só precisa reconhecê-los para que o poder deles se torne completamente disponível. Preste atenção a cada um. Porque juntos, eles formam um mapa. E esse mapa leva a um lugar que Áries conhece bem, a linha de frente da própria vida. Sinal 1. A inquietação que não tem nome. Você sente, Áries, algo se mexendo por dentro que não consegue explicar com palavras. Não é ansiedade, embora pareça com ela. Não é medo, embora tenha momentos em que se confundem. É algo mais antigo, mais profundo, mais verdadeiro. É a inquietação que precede toda grande mudança na vida do ariano. A mesma inquietação que sentiu antes de cada decisão importante que já tomou. Antes de cada virada que transformou o caminho. Antes de cada momento em que olhou para a própria vida e disse: chega, não aceito mais isso. Essa inquietação é o primeiro sinal, e talvez o mais poderoso de todos, porque é o corpo, a alma e o instinto falando ao mesmo tempo. E eles estão dizendo uma coisa só: é hora de agir. O problema é que essa inquietação, quando não é reconhecida pelo que realmente é, pode ser confundida com desconforto. Com insatisfação sem motivo. Com aquele sentimento vago de que algo está errado, mas sem saber exatamente o que. E quando essa confusão acontece, muita gente tenta sufocar a inquietação. Tenta distrair-se. Tenta se manter ocupado com coisas que não importam só para não ter que enfrentar o que está pedindo para ser enfrentado. Mas Áries não nasceu para sufocar nada. Áries nasceu para dar nome ao que sente e agir a partir dessa nomeação. E o nome dessa inquietação, agora mesmo, é prontidão. É a sua natureza mais essencial reconhecendo que o período de espera terminou. Que as condições estão se alinhando. Que o terreno está se preparando para receber as sementes que você carrega há tanto tempo sem ter onde plantar. Preste atenção a como essa inquietação se manifesta no corpo. Nas mãos que querem fazer algo. Nos pés que querem ir a algum lugar. No peito que se expande com uma energia que precisa de saída. Tudo isso é informação. Tudo isso é direção. Tudo isso é o universo dizendo para Áries, da forma mais clara possível, que a nova fase já começou. Não semana que vem. Não mês que vem. Agora. E a pergunta que resta não é se você está pronto. A pergunta é se você vai honrar essa prontidão com a ação que ela merece. Porque a inquietação sem nome é, na verdade, a inquietação com o nome mais claro do mundo. É o chamado. O chamado que todo ariano reconhece quando finalmente para de fugir dele e olha diretamente nos seus olhos. E quando esse reconhecimento acontece, algo muda. Não gradualmente. De uma vez. Como uma porta que se abre e revela um corredor inteiro de possibilidades que estavam escondidas atrás dela o tempo todo. A inquietação era a chave. Você só precisava usá-la. E agora que sabe, o que está esperando para girar a fechadura e entrar na fase que já é sua por direito? Sinal 2. As prioridades estão se reorganizando sozinhas. Há algo estranho acontecendo com aquilo que você considerava importante. Coisas que ocupavam o topo da sua lista de prioridades estão descendo. Coisas que estavam esquecidas no fundo estão subindo. E o mais curioso é que isso não está acontecendo por decisão consciente. Está acontecendo sozinho. Como se uma mão invisível estivesse reorganizando a sua vida por dentro, colocando cada peça no lugar certo sem que você precisasse fazer força. Isso, Áries, é o segundo sinal de que uma nova fase de ação está se abrindo. Porque antes de agir com poder, é preciso saber onde agir. E essa reorganização silenciosa das prioridades é exatamente isso. O seu ser mais profundo identificando os alvos certos antes que a flecha seja disparada. Você pode ter percebido isso de várias formas. Talvez aquele projeto que consumia toda a sua energia já não desperte o mesmo entusiasmo. Talvez aquela relação que parecia essencial já não carregue o mesmo peso. Talvez aquele objetivo que definia o seu senso de propósito já não pareça tão urgente. E no lugar dessas coisas, outras estão surgindo. Mais simples, talvez.
mais honestas, mais alinhadas com quem você realmente é e não com quem achava que deveria ser. Essa troca é natural, é saudável e é absolutamente necessária para que a nova fase tenha a direção correta. Porque agir com toda a intensidade de Áries na direção errada não produz resultado. Produz cansaço. Produz frustração. Produz a sensação amarga de ter dado tudo de si para algo que não merecia tanto. A reorganização das prioridades é a sabedoria do corpo e da alma trabalhando em conjunto para evitar que isso aconteça. É a sua bússola interna se recalibrando depois de um período em que talvez tenha apontado para direções que não eram suas. Direções impostas por expectativas alheias. Por pressões sociais. Por medos disfarçados de prudência. A nova fase de ação exige uma bússola limpa. E essa limpeza está acontecendo agora, quer você perceba ou não. Permita que ela aconteça. Não lute contra a perda de interesse no que já não serve. Não force entusiasmo por coisas que já cumpriram o seu papel, deixe as prioridades se reorganizarem. Confie no processo. Porque quando a reorganização estiver completa, e ela está quase lá, você vai olhar para o tabuleiro da sua vida e ver com uma clareza impressionante onde colocar cada peça de energia, cada momento de atenção, cada gota de intensidade ariana. E essa clareza, combinada com a inquietação do primeiro sinal, cria algo explosivo. Cria direção com combustível. Alvo com flecha. Propósito com poder. É exatamente disso que a nova fase é feita. Sinal 3. O medo está mudando de forma. Este é um sinal que poucos reconhecem, mas que é talvez o mais revelador de todos. O medo que você carregava não desapareceu. Ele mudou. Mudou de forma, de tamanho, de textura. Onde antes havia medo de agir, agora há medo de não agir. Onde antes havia medo de errar, agora há medo de nunca tentar. Onde antes havia medo do desconhecido, agora há medo de permanecer no conhecido demais. Essa inversão do medo é o terceiro sinal de que Áries está entrando em uma nova fase de ação. Porque quando o medo muda de lado, quando deixa de ser uma cerca que te mantém preso e se torna um vento que te empurra para frente, significa que algo fundamental mudou na sua relação com a vida. Significa que o preço da inação se tornou maior do que o preço do risco. E para Áries, essa é a virada mais importante que existe. Durante muito tempo, talvez mais tempo do que gostaria de admitir, o medo serviu como âncora. Manteve você seguro, sim, mas também manteve você parado. Manteve seus sonhos no tamanho que o medo permitia. Manteve suas ambições dentro dos limites que o medo desenhava. E você aceitou esses limites porque, em algum momento, acreditou que eles eram reais. Que eram muros de verdade e não sombras projetadas por uma lanterna que só precisava ser movida de lugar. Mas agora algo mudou. A lanterna se moveu. E as sombras que pareciam muros revelaram-se pelo que realmente eram. Ilusões. Projeções de um medo que já não tem o poder que costumava ter. Porque você cresceu. Porque as experiências que viveu te ensinaram coisas que o medo não pode mais contradizer. Te mostraram que sobreviveu a tudo que temeu. Que cada vez que caiu, levantou-se. Que cada vez que errou, aprendeu. Que cada vez que o pior aconteceu, não era tão pior assim. Essa mudança na forma do medo não significa que ele desapareceu. Significa que agora trabalha para você em vez de contra você. O medo de não agir é o combustível mais poderoso que Áries pode ter. Porque é um medo que empurra para a frente. Que diz, vá agora, porque o custo de esperar é maior do que o custo de errar. Esse medo transformado é aliado. É conselheiro. É a voz que diz, no meio da dúvida, que a pior decisão é não tomar nenhuma. E quando Áries ouve essa voz e age a partir dela, montanhas se movem. Literalmente. Não porque Áries tem poderes sobrenaturais. Mas porque a combinação de coragem natural com medo transformado em combustível cria uma força que não tem equivalente no zodíaco. Uma força que esta nova fase está prestes a liberar por completo. E quando isso acontecer, o mundo ao redor vai perceber. Vai sentir. Vai precisar reagir. Porque Áries em movimento pleno, com medo transformado e direção clara, é uma força da natureza que ninguém consegue ignorar. Sinal 4. Você está sentindo o chamado do recomeço. Não é que a vida esteja ruim. Pode até estar boa. Pode até estar confortável. Mas há algo dentro de você que sussurra, com uma insistência que cresce a cada dia, que é hora de começar de novo. Não de destruir o que existe, mas de plantar algo novo no meio do que já está crescendo. De adicionar uma nova raiz ao jardim. De abrir um novo caminho na floresta da sua vida sem abandonar os que já existem. Esse chamado do recomeço é o quarto sinal,
E ele é especialmente significativo porque revela que Áries não está fugindo do passado. Está caminhando na direção do futuro. E há uma diferença enorme entre os dois movimentos, embora de fora possam parecer o mesmo. Fugir do passado é medo disfarçado de ação. Caminhar na direção do futuro é coragem em estado puro. E o chamado que você sente agora, essa vontade de iniciar algo, de criar algo, de mover algo que estava parado, tem a assinatura inconfundível da coragem. Não da coragem barulhenta que faz cenas. Da coragem silenciosa que toma decisões. Da coragem que acorda mais cedo. Que escreve a primeira linha. Que faz a primeira ligação. Que dá o primeiro passo sem ter certeza de onde o segundo vai pousar. Áries conhece essa coragem. Nasceu com ela. Mas talvez tenha se distanciado dela nos últimos tempos. Talvez tenha permitido que a rotina, o conforto, a previsibilidade a empurrassem para um canto onde ela ficou esperando, quieta, mas nunca adormecida. E agora ela está voltando. Não pedindo licença. Voltando. O chamado do recomeço é a coragem ariana reocupando o seu lugar legítimo. É o fogo original do signo se reacendendo depois de um período em que talvez tenha ficado reduzido a brasas. Mas brasas, Áries, é tudo o que o fogo precisa para voltar. Um sopro. Uma fagulha. Uma decisão. E a decisão é simples: honrar o chamado ou ignorá-lo. Ignorar é possível, claro. É sempre possível ignorar o que a vida pede. Mas o custo de ignorar, para Áries, é infinitamente maior do que para qualquer outro signo. Porque quando Áries ignora o chamado da ação, uma parte da sua essência se apaga. Não morre, mas se apaga. E viver com essa parte apagada é como caminhar com uma das pernas adormecida. É possível, mas não é viver. É sobreviver. E Áries não nasceu para sobreviver. Nasceu para viver com toda a intensidade que o fogo permite. E o fogo, agora, está pedindo mais lenha. Está pedindo que você alimente o chamado com ação. Com decisão. Com aquele primeiro passo que não precisa ser perfeito, apenas precisa ser dado. E quando for dado, o segundo aparece. E o terceiro. E antes que perceba, está caminhando numa direção nova com uma energia que pensava ter perdido para sempre. O recomeço não é sobre o destino. É sobre o movimento. E Áries, quando se move, transforma tudo que toca. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 5. As conversas estão ficando mais honestas. Há algo mudando na forma como você se comunica e esse é um dos sinais mais poderosos de que a nova fase já começou. As palavras que saem da sua boca estão diferentes. Mais diretas. Mais verdadeiras. Mais carregadas de uma honestidade que antes ficava presa na garganta. Conversas que você evitava estão acontecendo. Verdades que engolia estão sendo ditas. Limites que nunca colocou estão sendo estabelecidos com uma firmeza que surpreende até você mesmo. E o mais interessante é que isso não está gerando o conflito que sempre temeu. Está gerando respeito. Está gerando admiração. Está gerando conexões mais profundas com as pessoas que realmente importam. Porque a honestidade, quando vem acompanhada de respeito e cuidado, não afasta. Aproxima. Não destrói. Constrói. E Áries está descobrindo isso agora de uma forma que muda completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Esse quinto sinal é especialmente importante porque revela uma mudança interior que vai muito além das palavras. Revela que Áries está se sentindo seguro o suficiente para ser vulnerável. E vulnerabilidade, para um signo que sempre associou força com proteção, é uma revolução silenciosa de proporções imensas. Porque ser honesto nas conversas exige deixar a armadura de lado. Exige mostrar o que está por trás do escudo. Exige arriscar a rejeição em nome da autenticidade. E Áries está fazendo isso. Não porque ficou fraco, mas porque ficou forte o suficiente para não precisar mais da armadura. Forte o suficiente para entender que a verdadeira força não está em se proteger de tudo, mas em se abrir para o que importa. Essa abertura nas conversas é a manifestação externa de uma transformação que acontece por dentro. É a prova de que a nova fase não é apenas sobre fazer coisas diferentes. É sobre ser alguém diferente. Alguém mais inteiro. Mais honesto. Mais corajoso na forma como se relaciona com o mundo. As conversas honestas têm outro efeito que muita gente não percebe.
Elas liberam energia. Uma quantidade imensa de energia. Porque manter verdades presas consome um esforço constante. É como segurar uma porta fechada contra uma força que empurra do outro lado. Quanto mais tempo segura, mais cansado fica. E quando finalmente solta, quando finalmente deixa a verdade passar, a energia que era usada para segurar a porta se torna disponível para outras coisas. Para criar. Para agir. Para viver com a intensidade que Áries merece. Cada conversa honesta que você tem nesta fase libera mais dessa energia. Cada verdade dita abre mais espaço. Cada limite colocado recupera mais poder. E esse poder recuperado é o combustível da nova fase de ação. Não é coincidência que as conversas estejam mudando ao mesmo tempo que a inquietação cresce e as prioridades se reorganizam. Tudo faz parte do mesmo movimento. Tudo está conectado. E as conversas honestas são tanto um sinal da mudança quanto uma causa dela. Ao se comunicar com mais verdade, Áries não está apenas refletindo quem está se tornando. Está se tornando quem reflete. A ação e a identidade se alimentam mutuamente, e esse ciclo virtuoso está se acelerando agora mesmo na sua vida. Sinal 6. A paciência está se transformando em estratégia. Áries e paciência nunca foram os melhores amigos. Isso não é segredo para ninguém. O ariano quer tudo agora, para ontem se possível, e a espera sempre pareceu uma forma elegante de perder tempo. Mas algo está mudando nessa relação. A paciência que antes era sentida como prisão está começando a ser sentida como poder. Não porque Áries se tornou paciente no sentido tradicional da palavra, mas porque aprendeu a transformar a espera em preparação. E preparação, para um guerreiro, não é perda de tempo. É a diferença entre vencer e perder. Esse sexto sinal é talvez o mais surpreendente de todos porque marca uma evolução profunda na natureza ariana. Marca o momento em que o fogo deixa de queimar tudo indiscriminadamente e aprende a aquecer apenas o que precisa ser aquecido. A paciência transformada em estratégia funciona assim. Onde antes Áries agia no impulso e lidava com as consequências depois, agora observa primeiro, identifica o momento certo, e então age com uma precisão que multiplica o resultado pelo fator de 10. É a mesma energia, a mesma intensidade, a mesma paixão, mas canalizada de forma inteligente. Como a diferença entre um rio que transborda e inunda tudo ao redor e um rio que é direcionado por canais para irrigar exatamente os campos que precisam de água. A água é a mesma. A força é a mesma. Mas o resultado é completamente diferente. Um destrói. O outro alimenta. E Áries está aprendendo a ser o segundo rio. Não por fraqueza. Por sabedoria. A sabedoria que vem com as estações vividas. Com os erros cometidos e as lições extraídas. Com a compreensão de que agir rápido nem sempre significa agir melhor. Essa transformação é visível em decisões concretas. Onde antes responderia um e-mail difícil no calor do momento, agora espera uma noite. Onde antes entraria numa discussão para vencer, agora escolhe quando vale a pena entrar e quando é melhor deixar passar. Onde antes começaria 10 projetos ao mesmo tempo, agora seleciona os 2 ou 3 que realmente merecem a sua energia e dedica-se a eles com uma profundidade que o impulso disperso nunca permitiu. Essa seleção estratégica é o sinal de que a nova fase de ação será diferente de todas as anteriores. Será uma fase de ação inteligente, de movimento preciso, de força aplicada no lugar certo, no momento certo, na medida certa. E quando Áries combina a sua intensidade natural com essa precisão estratégica, o resultado é algo que o mundo não está preparado para enfrentar. Porque é raro, porque é poderoso, e porque produz mudanças que não são temporárias. São permanentes. São transformações que criam raízes tão profundas que nenhuma tempestade consegue derrubar. Essa é a promessa desta nova fase. E a paciência transformada em estratégia é a fundação sobre a qual essa promessa será cumprida. Sinal 7. O corpo está respondendo antes da mente. Preste atenção ao que acontece no seu corpo, Áries, porque ele está falando uma língua que a mente ainda não aprendeu a traduzir. Você acorda com uma energia diferente. Os músculos querem se mover. As mãos querem criar. Os pés querem caminhar em direções novas. E tudo isso acontece antes que a mente tenha formulado qualquer plano. Antes que a razão tenha organizado qualquer estratégia. Antes que o pensamento tenha dado permissão para a ação. O corpo está respondendo primeiro. E esse é o 7º sinal de que a nova fase de ação não é um conceito abstrato. É uma realidade física que já está se manifestando na carne, nos ossos, no sangue que corre mais rápido pelas suas veias. O corpo de Áries é regido por Marte, o planeta da ação, da energia, do impulso vital.
E quando Marte se ativa com a intensidade que está se ativando agora, o corpo sente antes de tudo. Antes da mente racionalizar. Antes do coração se posicionar. Antes da alma se pronunciar. O corpo simplesmente sabe. Sabe que é hora de agir. Sabe que a energia está disponível. Sabe que a inação, neste momento, não é descanso. É desperdício. E o corpo de Áries não tolera desperdício de energia. Não foi feito para isso. Foi feito para se mover. Para agir. Para transformar intenção em realidade através de cada fibra muscular que carrega a marca do fogo. Talvez você tenha percebido isso em coisas pequenas. Na vontade repentina de caminhar mais. De se exercitar com mais intensidade. De acordar mais cedo sem que o despertador peça. De sentir uma disposição que não sentia há meses e que apareceu sem motivo aparente. Não é sem motivo. O motivo é que a nova fase já começou no nível mais básico, mais primordial, mais honesto da sua existência, o corpo. E o corpo não mente. Não inventa. Não distorce. Ele simplesmente responde à energia que está disponível. E a energia que está disponível agora é uma energia de ação. De movimento. De transformação física que precede e sustenta toda a transformação mental, emocional e espiritual. Honre o que o corpo está pedindo. Mova-se. Ande. Corra, se sentir vontade. Dance, se a música interior pedir. Faça com as mãos o que a mente ainda não formulou em palavras. Porque o corpo tem uma sabedoria anterior à linguagem. Uma sabedoria que não precisa de explicação para funcionar. Que não precisa de permissão para se manifestar. Que simplesmente age quando a energia certa está presente. E a energia certa, Áries, está presente agora. O corpo sabe. Confie nele. Siga-o. E descubra que ele conhece caminhos que a mente jamais encontraria sozinha. Caminhos mais curtos. Mais diretos. Mais verdadeiros. Porque o corpo não tem tempo para dúvidas. Ele age. E quando Áries permite que o corpo lidere, o resultado é sempre surpreendente. Sempre poderoso. Sempre transformador. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 8. Você está perdendo a tolerância com o que é medíocre. Algo que antes era aceitável já não é. Algo que antes você tolerava com um sorriso educado agora provoca uma reação visceral de rejeição. Não estou falando de pessoas. Estou falando de padrões. De rotinas que se tornaram mecânicas. De resultados que ficaram abaixo do que você sabe que é capaz de produzir. De compromissos que aceitou por educação mas que drenam a sua energia sem devolver nada em troca. Essa perda de tolerância com a mediocridade é o 8º sinal. E ele é poderoso porque marca o momento em que Áries para de aceitar o razoável e começa a exigir o extraordinário. Não dos outros. De si mesmo. Da sua própria vida. Das suas próprias escolhas. Dos seus próprios padrões de existência. Essa mudança pode parecer desconfortável. Pode parecer até ingrata. Afinal, muitas das coisas que agora parecem medíocres foram conquistas importantes em outro momento. Foram sonhos realizados. Foram batalhas vencidas. E é verdade. Foram. Mas o fato de terem sido importantes ontem não significa que precisam continuar sendo suficientes hoje. Porque Áries não é um signo que se contenta com o que já foi conquistado. É um signo que usa o que foi conquistado como plataforma para conquistar mais. E quando essa plataforma começa a parecer pequena demais, não é porque Áries é ingrato. É porque Áries cresceu. E o que antes cabia perfeitamente agora aperta. Como uma roupa que servia há 2 anos mas que hoje limita o movimento. Não há nada de errado com a roupa. É o corpo que mudou. E quando o corpo muda, a roupa precisa mudar também. A perda de tolerância com a mediocridade é a forma que a alma tem de dizer que você cresceu além dos limites atuais. Que precisa de espaço novo. De desafios novos. De padrões novos que estejam à altura da pessoa em que se tornou. E essa necessidade não é capricho. É evolução. É a mesma força que faz a árvore romper o vaso quando as raízes precisam de mais terra. Não porque a árvore é destrutiva, mas porque a vida exige expansão. E negar expansão à vida é o mesmo que negar água a uma planta, possível por um tempo, fatal no longo prazo. Áries, não negue a si mesmo a expansão que a sua natureza exige. Não se force a caber em espaços que já ficaram pequenos.
Não aceite padrões que já não refletem quem você é. Porque cada dia que passa tolerando a mediocridade é um dia em que a energia da nova fase é desperdiçada em manter vivo algo que já cumpriu o seu propósito. Solte o que precisa ser solto. Com gratidão, sim. Com respeito pelo que foi, sim. Mas com a firmeza de quem sabe que o futuro exige mais do que o passado oferecia. E o futuro, Áries, está batendo na sua porta com uma insistência que não vai diminuir. Está na hora de abrir. Sinal 9. As sincronicidades estão se multiplicando. Você está percebendo, não está? As coincidências que não parecem coincidências. Os encontros que não parecem acaso. As informações que chegam exatamente quando são necessárias, como se alguém estivesse organizando os bastidores da sua vida com um cuidado que a mente racional não consegue explicar. Esse é o 9º sinal, Áries, e ele é diferente de todos os outros porque não depende de você. Não é algo que você faz ou decide. É algo que acontece ao redor de você como resposta ao que está acontecendo dentro de você. É o universo, ou a vida, ou seja lá o nome que você prefira dar a essa força maior, confirmando que a direção em que você está se movendo é a correta. As sincronicidades funcionam como sinais de trânsito numa estrada sem mapa. Quando está na direção certa, elas aparecem com frequência, luzes verdes por todo o caminho. Quando está na direção errada, somem. Trânsito. Obstáculos. Portas fechadas. E o que está acontecendo agora na sua vida, Áries, é uma abundância de luzes verdes que seria impossível ignorar se você estiver prestando atenção. Talvez seja uma pessoa que menciona exatamente o que você estava pensando. Talvez seja um livro que cai das prateleiras e abre na página certa. Talvez seja uma oportunidade que aparece sem que você tenha procurado. Talvez seja um sonho que traz uma resposta que a vigília não encontrava. Cada uma dessas sincronicidades é uma confirmação. Um sim vindo de uma fonte que está além do alcance da sua vontade pessoal. E aqui está o que poucos entendem sobre as sincronicidades. Elas não são recompensa. São informação. São dados que a vida oferece gratuitamente para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a informação que elas trazem agora é simples e clara. Continue. Continue na direção que escolheu. Continue orando a inquietação. Continue reorganizando as prioridades. Continue transformando o medo em combustível. Continue respondendo ao chamado do recomeço. Continue sendo honesto nas conversas. Continue transformando paciência em estratégia. Continue ouvindo o corpo. Continue recusando a mediocridade. Continue, Áries. Porque tudo ao redor está confirmando que o caminho é este. Não preste atenção apenas nas sincronicidades grandes e dramáticas. Preste atenção também nas pequenas. Nos detalhes que passariam despercebidos se não estivesse atento. Na forma como uma conversa casual responde uma pergunta que estava te perturbando. Na forma como um atraso inesperado te coloca exatamente onde precisava estar. Na forma como um erro aparente se revela, com o tempo, como o melhor caminho possível. Tudo isso é sincronicidade. Tudo isso é confirmação. Tudo isso é a vida dizendo para Áries, com a voz mais suave e ao mesmo tempo mais firme que existe: você está no caminho certo, e a nova fase que se abre é a prova disso. Sinal 10. A decisão já foi tomada por dentro. E chegamos ao 10º e último sinal, Áries, e este é o mais profundo de todos. Porque tudo o que foi dito até aqui, todos os sinais anteriores, convergem para uma única realidade que talvez você ainda não tenha admitido em voz alta, mas que já sabe ser verdade no fundo da alma. A decisão já foi tomada. Não racionalmente. Não conscientemente. Não com listas de prós e contras e análises cuidadosas. A decisão foi tomada naquele lugar dentro de você onde as verdades não precisam de argumentos para serem aceitas. Onde os caminhos não precisam de mapas para serem seguidos. Onde o fogo não precisa de permissão para arder. Você já decidiu que a vida precisa mudar. Já decidiu que não aceita mais o que era suficiente ontem. Já decidiu que o medo não vai mais governar as suas escolhas. Já decidiu que as conversas vão ser honestas, que as prioridades vão ser verdadeiras, que a ação vai substituir a espera. A decisão está tomada. O que falta é a execução. E a execução, para Áries, é a parte natural. É a parte para a qual nasceu. É o território onde o ariano se sente mais vivo, mais poderoso, mais completamente si mesmo. A fase de pensamento, de reflexão, de preparação interna era a parte difícil para o seu signo. E essa parte já passou. Já foi feita. Já produziu os frutos que precisava produzir. Agora é hora de colher esses frutos e transformá-los em ação concreta no mundo real.
A decisão que já foi tomada por dentro não precisa de mais análise. Não precisa de mais reflexão. Não precisa de mais confirmação. Precisa de um único gesto, o primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser pequeno. Pode ser uma conversa. Pode ser um telefonema. Pode ser abrir um caderno e escrever a primeira linha de um plano. Pode ser qualquer coisa que transforme a decisão interna em realidade externa. Porque é nessa transformação, nessa passagem do invisível para o visível, do sentido para o feito, do decidido para o executado, que Áries encontra o seu poder mais pleno. Não é no pensar, é no fazer. E o fazer está chamando agora com uma urgência que não admite mais adiamento. Você sente essa urgência. Sentiu durante cada sinal que foi descrito. Sentiu na inquietação, na reorganização das prioridades, na mudança do medo, no chamado do recomeço, na honestidade das conversas, na paciência transformada em estratégia, na resposta do corpo, na recusa da mediocridade, nas sincronicidades. E agora, nesta certeza final de que a decisão já existe e só precisa de corpo, de forma, de ação para se tornar real. Tudo convergiu para este momento. Tudo preparou este instante. E Áries, com o fogo que nunca se apaga e a coragem que nunca se esgota, está pronto. Mais pronto do que jamais esteve. A nova fase de ação não é uma promessa para o futuro. É uma realidade do presente. E cada segundo que passa sem que essa realidade seja honrada com movimento é um segundo em que o potencial mais brilhante de Áries fica esperando no escuro. Acenda a luz. Dê o passo. A fase já começou. Áries, você ouviu cada um dos 10 sinais. E se está aqui ainda, ouvindo até o final, é porque sabe, com uma certeza que não precisa de explicação, que essa nova fase é real. Que não é mais uma promessa vaga do universo. Que não é mais uma esperança sem fundamento. É uma realidade que já está se manifestando em cada área da sua vida, da inquietação que sente ao acordar até a decisão que já foi tomada no silêncio do seu coração. Tudo está alinhado. Tudo está pronto. Tudo espera apenas que você honre com ação o que já reconheceu como verdade. A nova fase de ação não pede perfeição. Não pede que você tenha todas as respostas. Não pede que o caminho esteja completamente claro antes de dar o primeiro passo. Pede apenas movimento. Pede apenas que Áries faça o que Áries faz melhor, agir. Com coragem. Com intensidade. Com a fé inabalável de quem sabe que o fogo que carrega dentro é capaz de iluminar qualquer escuridão e aquecer qualquer inverno. Você não precisa ver o caminho inteiro. Precisa apenas ver o próximo passo. E dar esse passo com toda a força que tem. Porque é assim que Áries constrói caminhos. Não planejando cada metro, mas caminhando com tanta convicção que o próprio caminho se desenha sob os pés. Como a água que não planeja o rio, mas o cria ao descer a montanha. Como a semente que não desenha a árvore, mas se torna árvore ao se entregar à terra. A ação é o idioma nativo de Áries. E esta fase é o momento de falar esse idioma com a fluência mais absoluta. Não espere mais. Não adie mais. Não coloque mais condições entre você e o movimento que a sua natureza exige. Os sinais foram dados. A energia está disponível. O momento é agora. E agora, Áries, é o único tempo que realmente existe para quem nasceu sob o primeiro fogo do zodíaco. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.